Nasce, num tema geral, pra mim foi uma experiência boa, né? Claro, coisas boas, coisas ruins, como qualquer experiência, mas as coisas boas, graças a Deus, se sobressaíram. Foi uma experiência que me fez evoluir muito, tanto como pessoa e futebolisticamente, né? No quesito futebol, muito diferente, muito diferente. No começo, principalmente, senti muito. Isso em termos técnicos, como? Estilo de jogo mesmo. De jogo. A gente morava em altura, né? Eu cheguei a comentar com vocês, era mais de 3.400 metros. Então, quem nasce em altura tem o pulmão mais desenvolvido. Então, o método deles lá era o quê? Correr, correria. E aqui, no futebol do Brasil, como a gente tem um estudo mais aprimorado, a gente sabe que tem que correr, mas tudo com um pouco mais de inteligência, estudo, né, Nácio? Hoje em dia é difícil um clube que não tem um analista de desempenho. Isso é coisa que não tem mais lá. Lá é um pouco na moda antiga, entendeu? Então, a metodologia deles era o quê? Nós somos ayacutianas, nós temos que correr, entendeu? Principalmente quando a gente joga em casa. A gente tem que mostrar, defender a nossa origem, né? O nosso povo. E era muita correria e menos técnica. E a gente aqui no Brasil é ao contrário, né? A gente tem até uma fama que a gente não corre muito, só corre quando quem corre é a bola, né? A gente brinca. E essa metodologia não funciona muito lá, entendeu? Não funciona muito lá porque acaba que elas não entendem esse jogo nosso e então não flui, simplesmente não flui, entendeu? Então, foi uma série de adaptações, mas graças a Deus, tanto eu como a Gi se adaptamos muito bem no final. Tanto que as portas se abriram também para outras questões. Nada firmado ainda, mas vamos dizer que assim, a nossa visão, a nossa imagem das brasileiras, né, que foram para o Peru é muito bem vista por todos, graças a Deus. Muito bem. E como brasileira, só vocês aqui de Rio Claro que estavam lá ou tinha mais brasileiros aqui? Tinha mais. Não no mesmo time, na liga geral. Ó, em uma equipe do interior tinha uma brasileira do Rio de Janeiro e na equipe que foi campeã agora, recém, o Aliança, que agora vai para a Libertadores, tinha 2 brasileiras. Inclusive, uma jogou com a Santiago no ano passado. Ah, que legal. Estavam no mesmo time, na mesma casa. E esse ano as duas jogando nas 2 ligas, mas cada uma para uma equipe diferente, né? E aí nessa mesma equipe tinha outra brasileira também. Essa a gente já não conhece, é do Nordeste. Mas eles trazem muito estrangeiro, Nasce, muito. Brasileira, menor número, claro, mas tinha muita colombiana, muita venezuelana. E paraguaia também tinha bastante. Eles trazem bastante estrangeira. Muito bem. E a Gislene, como é que foi essa experiência para você, Gislene? Foi muito importante, como a Alma comentou, em relação à forma pessoal e futebolista. Muito diferente. Acho que a maior dificuldade pra gente foi a adaptação. Perfeito. Né? E a língua? Oi? E a língua? A língua, então. Vamos lá. No comecinho, foi um pouco difícil, né? Porque eles falam um pouco quechua. É uma língua nativa deles, né? Porém, o espanhol lá é fluente. Não é o espanhol. É o espanhol. 2 línguas. Sim, são 2. A quechua é língua nativa mesmo. Ah, perfeito. O pessoal mais antigo, eles falam bastante. E o espanhol fluente, né? Então, no comecinho a gente teve um pouco de dificuldade. A gente entendia bastante, mas na hora de pronunciar tinha dificuldade. Aí é difícil. Depois de 2, 3 meses, aí começamos a falar normal. Começa a falar normal, né? Sim. Muito bom. Ademir, fique à vontade, viu? Para fazer perguntas aí, tanto para a Gislene como para a Marina. Deixa eu aproveitar com a Marina. A Marina estava dizendo que lá o pessoal é mais velocidade do que técnica, né? Deu para entender isso. Você, com uma técnica mais apurada que levou daqui do Brasil, consegue se sair bem no meio daquela correria toda? Fica mais fácil para você jogar o futebol seu ou fica dificultoso por causa da velocidade com que elas imprimem? Então, Ademir, qual que era a questão? Era muita correria, assim, muita bola alta, né? Era aquela história, era 2 toques, lançamento. Zagueiro lá é zagueiro antigo, daqueles que bate, que briga, que chuta, não é o zagueiro técnico que a gente conhece hoje em dia, né? As goleiras também, pouquíssimas jogavam com os pés, não só da nossa equipe, a nossa goleira nem podia tocar no pé dela, mas das outras equipes também pouco tocavam, sabe? Então era muita bola no alto, e a nossa característica era o quê? Eu sou meio campista, né? Então quando a bola chegava em mim, eu tentava o máximo possível fazer o quê? Dominar aquele balão e fazer o jogo correr, entendeu?
Só que muitas vezes, assim, eu fazia a minha parte, tranquila, fazia, todo mundo gostava, porque o pessoal gosta do futebol brasileiro, né, Ademir? Essa é a verdade. Todo mundo gostava de quando eu pegava na bola, colocava a bola no chão. No caso da Gislene, ela é atacante, muito veloz, muito habilidosa, entendeu? Todo mundo gostava dos dribles que ela fazia. Só que muitas das vezes a gente não tinha sequência completada, né? Porque, por exemplo, eu dava um passe pra lateral, ela já queria fazer uma longa na atacante. Entendeu? Então, às vezes a gente se irritava um pouco, irritava com esse estilo de jogo, sabe? Porque a gente é acostumado com o quê? Com o nosso tic-tac, com o nosso futsal. É assim que a gente joga, né, Ademir? Então, e pra ser bem sincera, é o jeito que dá certo, né? Tanto é que você pega uma seleção brasileira com a peruana, tudo bem que os homens, né, tem outro estilo de jogar totalmente, completamente diferente. Mas se você pega, assim, um time feminino mesmo contra um time de lá, sobressai de alguma maneira, sabe? Com a questão da técnica, da inteligência tática. Porque o futebol, sim, é um jogo físico, mas eu vi uma vez uma técnica da seleção sub-20 feminina falando sobre isso. Nada supera a técnica, nada. Nem físico, nem tática, nada supera a técnica, entendeu? Então, esse é o quesito do futebol. Tanto é que às vezes a gente vê alguém que não é tão bem fisicamente e joga bem. Por quê? Porque tem técnica. E isso fazia muita falta lá, fazia muita falta. E os técnicos não conseguem passar esse tipo de atividades, trabalho técnico melhor, mais apurado para que essas atletas pudessem assumir? Passava, inclusive a gente pouco fazia físico. Na verdade, a gente não fazia físico, muito trabalho técnico de passe e tudo mais. Só que a gente percebeu, é uma coisa cultural. A dificuldade, né, que os técnicos têm de passar o trabalho de técnico para as atletas, que é um tanto difícil delas assimilarem. Então, o que acontece lá é assim, principalmente na região onde a gente morava, eles têm uma cultura muito grande do futebol de várzea, muito grande. E lá ainda tem aquela questão que é um pouco mais antiga aqui no Brasil, principalmente em relação ao estado de São Paulo, que tem muitos povos, né? São os pueblos que eles falam. Perfeito. Então, são pueblos que vivem numa região que chama selva. E essas regiões da selva, né, elas são muito patrocinadas para jogar essas várzeas, são muito, muito famosas. Então, as meninas vão e ganham muito dinheiro por partida, assim, coisa que no futebol da várzea aqui no Brasil é irreal. E elas ganham mais na várzea do que no profissional. Isso já é uma realidade no Brasil também, né? Enfim, e essa várzea, ela é feita por uma cultura desse povo lá, que é um povo que gosta de guerra, que gosta de, sabe, aquele futebol de chutão, de briga, de força física, entendeu? Os campos ruim. Ao mesmo tempo que ela vai ganhar, não sei, 500 soles por uma partida, ela vai jogar num campo cheio de buraco, entendeu? Com aquela bola bexiga. Então, assim, é um jogo feio, mas o povo gosta, o povo apoia. O povo gosta, apoia. Então, elas vêm muito dessa cultura, sabe? Da briga, da guerra, porque é o que o povo lá gosta de ver. E aí, quando isso transfere para o futebol profissional, chega a muitos vícios. Muitos. E o futebol da Liga 1 lá é profissional, mas nas equipes medianas, como a minha e outras, as meninas ainda não trabalham como profissional, entendeu? Não trabalham. Então, em meio a esse campeonato, elas continuam fugindo para jogar uma partida ou outra, muito por causa do dinheiro também, que Lógico. É bastante, e continuam trazendo os mesmos vícios para dentro do campo. Então, isso dificulta muito o trabalho do treinador, sabe? Muito. Isso diminui um pouco já nos times mais avançados, né? Como Aliança, Cristal, o Universitário. Acho que esses são os três principais aí que a gente pode citar. Mas, mesmo assim, não é como aqui, entendeu? Que até mesmo na várzea a gente gosta de jogar um futebol mais fino, né? Lógico. Lá não, lá o gosto deles é realmente ver isso, essa força, essa briga, essa vontade, né? A tal da gana, assim que eles falam.